Aí vocês têm que aceitar aí, tá? Então, gravando aqui, né, com esse grupo maravilhoso de mulheres, das mulheres que dão a volta por cima. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, de terem aceitado esse chamado, né, para participar dessa mentoria. E se vocês aceitaram, né, e se vocês estão aqui hoje, se vocês se permitiram estar aqui, é porque, na verdade, o sistema familiar de vocês permitiu. Muitas vezes a gente quer fazer um curso, ou quer fazer uma terapia, ou uma cura, seja lá qualquer coisa, e não dá certo. A gente não consegue chegar no lugar, a gente não consegue pagar, a gente não consegue, sei lá, tem algum empecilho. É porque, na verdade, a gente não está no nosso momento ainda, e o nosso sistema familiar ainda não deu essa permissão. Nós não estamos preparadas ainda para esse momento, né? Então, se vocês estão aqui, é porque o sistema familiar de vocês deu essa permissão, né? E eu fico muito feliz, porque o meu também deu essa permissão agora para eu trabalhar com grupos. Já tem um tempo já que eu estou planejando, né, trabalhar com grupo de mulheres, e só agora isso foi possível, né? Então, estou muito feliz de justamente iniciar esse grupo com vocês, né? Super agradeço vocês por estarem aqui comigo, tá bom? Então, vou falar aqui um pouquinho de mim, rapidão, tá? Então, como vocês viram, meu nome é Elisiane Nunes, eu sou terapeuta sistêmica, constelação familiar, EFT, que são limpezas emocionais, né, que nós fazemos para quem não conhece. Já fiz vários cursos dentro das terapias integrativas, como o Theta Healing. Agora eu estou fazendo uma formação em Mahalila, que é um curso maravilhoso de autoconhecimento. Eu estou amando fazer esse curso, né? Logo mais eu vou receber o certificado e vou poder fazer atendimentos com ele. Então, já tem um tempo que eu estou nesse caminho de desenvolvimento pessoal, de evolução espiritual, enfim. E por que que eu tô nesse caminho, né? Por que que eu estou aqui agora? Por que que hoje eu estou terapeuta? Então, a minha formação inicial é de professora, né? Eu me formei em pedagogia e dei aula muitos anos. E conforme a gente vai passando dos 30, 35, a gente vai começando a sentir algumas coisas, né? Quando você tá meio desalinhada, assim, com o universo. E eu fui sentindo alguns problemas, eu tive depressão, eu tinha problemas no local onde eu trabalhava, nas escolas, tinha problema com as minhas chefes, com coordenadoras, com diretores, com colegas de trabalho, e também problemas de relacionamento, né? E problemas financeiros também. E com todos esses problemas que foram se somando, né, e um interferia no outro, eu senti a necessidade de procurar ajuda terapêutica. E no que eu busquei ajuda terapêutica, aprendi várias técnicas de autoaplicação. Eu quis também fazer formações, porque quando você faz um curso para você aprender uma autoaplicação, aprender uma terapia, geralmente eles também dão cursos para você fazer as formações. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu vi eles sempre fazendo a propaganda, né? Vários institutos que eu participei, sempre fazendo a propaganda, a divulgação de formações, e eu quis fazer. Então eu não comecei sendo consteladora, fazendo um curso de constelação. Eu comecei fazendo constelação, né? Indo lá no instituto para constelar. Eu comecei fazendo EFT, aprendendo, assim, e o primeiro curso de EFT que eu fiz foi com PDF, né? Depois é que eles foram fazendo vídeos e tal, e depois eu entrei no curso mesmo para poder atender. Enfim, mais ou menos isso, né? Só para explicar para vocês por que que eu tô aqui. E aí eu já fiz muitos atendimentos individuais, né? Com constelação, com EFT, enfim. E surgiu depois, né, que eu me separei, né, por ter tantos problemas de relacionamento, a gente acabou se separando
eu sofri bastante. E eu decidi, quando eu passei por um período de luto, né? Quando a gente se separa, a gente vive o luto pelo término do relacionamento. Quando eu terminou aquela fase bastante dolorida, eu decidi que eu ia então ajudar mulheres que se separaram e precisavam superar a separação, né? E eu atendi várias mulheres, né? Foi interessante que quando acabou o meu luto, começou a aparecer um monte de mulheres para mim que tinham terminado o relacionamento e estavam sofrendo por conta disso. E como eu já tinha passado por isso, eu sabia, né, como ajudá-la. E aí surgiu então a ideia de fazer toda a divulgação do meu trabalho, do marketing no Instagram, convidando essas mulheres para vir fazer ou atendimento individual ou da mentoria em grupo, né? Só que o, o rol de conteúdos que eu trabalho com essas mulheres, eles são conteúdos que eu posso trabalhar com qualquer mulher que tenha qualquer tipo de problema, com qualquer desafio, na verdade. A gente tem que falar desafio, não problema, né? Então, porque os problemas que uma mulher que ela não se separou, mas ela está num relacionamento complicado, e se você for comparar o problema que tem uma mulher que já se separou e ela está sofrendo por conta da separação, se a gente for ver a origem dos desafios de cada uma, são os mesmos. Que a gente é o que a gente vai tratar aqui, que eu vou falar para vocês. Então, o que a gente vai falar hoje, o tema, vou colocar aqui para vocês a tela, vou compartilhar. O tema, deixa eu ver aqui, ó. Desafios nos relacionamentos. Qual é a origem? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então, antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês começar fazendo um exercício, que é esse aqui, ó. Então, vocês vão precisar de pegar uma caneta, um papel e escrever como que deve ser um relacionamento de casal para você. Tanto se você vive um relacionamento, quanto se você não está vivendo um relacionamento, mas é possível que você tenha em mente como que você gostaria que fosse, como que deve, né, no seu ponto de vista, porque nós temos pontos de vistas, né? Então, no seu ponto de vista, como que deve ser o relacionamento de casal para você? E aí você vai responder todas essas perguntas. O que falta então para você viver isso? E se você não está vivendo isso, como que você sente, como que você se sente ao não estar vivendo isso ainda? E por fim, ao final desse curso, dessa mentoria, como que você espera se sentir? Depois de você aprender várias coisas que a gente vai conversar aqui, como que você espera se sentir? Então, vou dar uns minutinhos aí para vocês responderem, tá bom? Conforme vocês forem terminando, vocês abram o microfone e falam ok, tá? Só ok para eu saber que vocês terminaram.
Ok. Carol, que chegou agora. Ok. Ah, tá. Legal, Lia. Carol, você que chegou agora, a gente está fazendo um exercício. Então, você já veja aí na tela essas perguntinhas e responda, tá bom? Então, enquanto vocês vão terminando aí, eu vou dando sequência, tá? Mas vocês podem ir prestando atenção, né? E podem ir escrevendo, não tem problema, eu só vou dar sequência aqui, tá? Olha só, tem uma parte aqui que eu quero conversar com vocês, deixa eu ver onde que ela tá, acho que tá mais para cá. Olha só, você não precisa concordar. O que que eu quero dizer com isso? Que pode, às vezes pode parecer um pouco estranho para você tudo que eu for falar, e aí você pode não se identificar, pode achar que isso não faz sentido. Então, e não precisa concordar. É importante que, se você não concordar, ou até mesmo se fazer sentido para você, que você anota, né? Anota aquilo que não tem nada a ver comigo, para mim não é nada disso. Anota, porque depois a gente vai comentar sobre isso. Você pode falar para mim, não estou com vontade de falar para você na frente de todo mundo. Tá tudo bem, pode depois me chamar no privado e me perguntar e questionar, tá bom? Então vamos fazer assim, porque ninguém é obrigado a concordar com tudo aqui, porque eu também não sou dona da razão, tá? Então vocês podem questionar. Então tá, esse é o tema então do nosso trabalho de hoje, da nossa aula de hoje, os desafios que nós temos nos relacionamentos, qual é a origem, né? Então a gente sabe que quando a gente convive com uma outra pessoa, a gente passa por muitos desafios, né? Muitas vezes a gente fala, eu tenho problemas no meu relacionamento, ou eu tenho dificuldade no meu relacionamento. E quando eu tenho isso, e isso dura por muitos anos, e eu não resolvo esses problemas, isso vai acabar acarretando outros problemas na minha vida, como problemas de saúde, né? Então, aquilo que a gente tem como um desafio, como um problema que a gente não resolve, de alguma forma, se aquilo não for resolvido, ele vai estar te mostrando através do seu corpo, né? Então, quando nós temos esses problemas na área dos relacionamentos afetivos, isso é apenas um sintoma de que algo aconteceu na sua vida antes de você se relacionar. Então, tem algum sintoma que é o problema que está aparecendo, ele é um sintoma, né? Ele está dizendo, ele está te mostrando que algo aconteceu lá atrás no seu passado que não foi resolvido. Então, por isso que aparece o problema. Porque você precisa resolver algo lá no passado. E esse algo, ele tem a ver com vários fatores. E aqui vocês podem ver as imagens da concepção, que são os espermatozoides chegando até o óvulo. Então, a concepção, como foi a nossa concepção? Como que os nossos pais, eles se relacionaram? Como que foi a relação sexual deles, né? No momento em que a gente que chegou a nossa hora de vir para cá. Como que foi a gestação da nossa mãe, né? Aqui tem uma imagem de uma gestante.
como que foi a gestação, o período gestacional dela, como que foi o nosso nascimento, as primeiras horas de vida, principalmente primeiro dia de vida, né? Muito importante. E até os 3 anos, a primeira infância, né? Até os 3 anos. Todos esses momentos, eles são cruciais, né? Para dizer assim, para influenciar a nossa vida adulta, a nossa juventude, a nossa vida adulta, a nossa maturidade e os nossos relacionamentos, não só o relacionamento afetivo, como qualquer outro relacionamento, né? O relacionamento que a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, com os familiares, irmãos, com os amigos também. Ok. Além disso, deixa eu mudar aqui a tela. Além disso, temos também os traumas que podem ter acontecido conosco na nossa infância e adolescente. Os traumas, eles nos trazem, no momento de um trauma, vamos pensar num susto, né? No susto, se ele tomou aquele susto, você se assustou, você fez alguma coisa no seu corpo, aconteceu. Esse é o impacto emocional. Lembra quando hoje, quem é mãe, sabe muito bem disso quando o seu filho se machuca ou quando aconteceu alguma coisa que você, né? Esse é o impacto emocional. O que você pode ter sentido quando seu filho caiu, bateu a cabeça? Seu filho estava na piscina brincando e se afogou. O que você sentiu naquele momento? Tem gente que fala, nossa, as minhas pernas ficaram bambas, olha como que eu estou tremendo. Esse é o impacto emocional. Só que o impacto emocional, ele nem sempre ele é tão assim forte igual um susto. Por exemplo, quando uma criança ela é abandonada, né? Às vezes ela não sentiu ali aquele susto, aquela pessoa que deixou ela, ou a mãe ou o pai, mas ela foi ficando triste, ela foi se fechando, ela foi sentindo que alguma coisa estava errada. De repente, levaram ela para uma outra casa. Ah, vai morar na casa de parente, morar na casa. Ah, agora você vai morar com a sua avó. E aí ela não vê mais o pai, ela não vê mais a mãe, né? Isso causou um impacto emocional nela, não como um susto, mas teve impacto. Ela sentiu, né? E tudo isso fica no nosso corpo, todas as emoções, né? Tudo que aconteceu ali naquele impacto emocional são informações que vão ficar no nosso corpo, gravadas nas nossas células. E daí, quando a gente tem um impacto emocional forte, vem o sentimento. Então, eu fui abandonada, o que eu vou sentir se eu fui abandonada? Eu vou sentir tristeza, eu vou sentir que eu fui rejeitada, né? Eu vou me sentir sozinha, eu vou ter medo, vou ter raiva. Então, são vários sentimentos que vão vir daí. E a partir daí, tem as crenças. Porque a criança, ela conclui e ela começa a acreditar. Se o meu pai foi embora, eu não sou uma boa pessoa. Eu sou uma menina má. Crença. E aí é aquela criança que ela cresce muitas vezes tentando agradar, a criança agradadora. Ela sempre quer fazer pelos outros, ela sempre quer fazer. É aquela que está sempre se doando, né? Ela deixa ela de lado, ela se abandona porque ela já foi abandonada, né? Ela tem um padrão de abandono, né? E então ela já foi abandonada, ela aprendeu isso, ela mesma faz isso com ela. Ela se abandona para cuidar do outro. Porque ela tem medo de ser abandonada de novo. Ela tem medo de acessar novamente aquela dor. Ok, vamos seguir aqui. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque ele é bastante complexo, então a gente vai ter vários dias para falar sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. O outro fator que influencia nos problemas de relacionamento, nos desafios de relacionamento.
Sistema familiar. Não tem como fugir, né? A gente tem que pensar, quando a gente fala de sistema familiar, e quando a gente pensa que o nosso relacionamento está passando por dificuldades, que nós podemos estar repetindo o que aconteceu no relacionamento dos nossos pais. Como que foi o relacionamento dos pais, dos nossos pais? Aqui tem mais um exercício para vocês fazerem. Como foi o relacionamento dos pais de vocês? Como que vocês perceberam? Como foi e como é hoje o meu relacionamento com a minha mãe e com o meu pai? Então você vai escrever aí como que você se relaciona com eles. E também, se em algum momento eu já tomei partido no relacionamento dos meus pais. Tipo assim, coloquei um exemplo aí. Dó da mãe, raiva do pai, né? Quando que eu tenho dó da mãe? Quando eu sinto, né, desde criança, que a minha mãe ela é uma oprimida, que ela é muito submissa, né? E que o meu pai é muito bravo, aquele homem mais rígido, mais colérico. E aí, quando eu percebo que a minha mãe é mais retraída, mais triste, a criança, né, ela acaba ficando do lado da mãe, ela toma partido da mãe e ela fica com raiva do pai. E o contrário também é verdadeiro, né? Pode muitas vezes ela ter raiva da mãe e dó do pai. E aí tudo isso a gente traz para o nosso relacionamento afetivo. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. Me deem ok quando vocês terminarem. Tanto pode ser no chat quanto falado, tá? Se vocês quiserem abrir o microfone e falar. Ah, eu coloquei a telinha aqui em cima. Então, tá avisando aqui que em 10 minutos vai encerrar essa reunião. Então, aí eu vou colocar um novo link lá no grupo e vocês novamente acessem só para a gente terminar, tá?
Podemos seguir então, gente? Ok. Então, vamos lá. Só para a gente não ficar muito tempo num exercício só, eu vou dar sequência aqui, tá? O amor dói. O amor dói. Por que que o amor dói? Vamos pensar na dualidade. Olha só. Existe masculino, feminino, existe o escuro e o claro, a noite e o dia, existe o bom e o mal, ou então o bom e o ruim, né? Então, assim, existem várias coisas na nossa vida que têm um contrário, né? Então, essa é a dualidade. Então, o amor é bom? O amor é muito bom, é gostoso, mas ele tem também um lado que pode fazer doer. Por exemplo, quando você ama muito uma pessoa e ela morre. O amor vai fazer você sofrer. Então, o amor dói. Da mesma forma que você ama muito alguém, ela vai embora. Tipo, termina. Ou vai embora. Um amigo, né? Um irmão, a mãe vai morar em outra cidade, você fica sofrendo. Só que o que, que acontece? Muitas vezes nós sofremos porque nós não aceitamos essa parte que dói. A gente quer aceitar, a gente aceita e a gente quer para a nossa vida só aquele que é gostoso, a parte boa. E a gente não quer a parte que dói. E aí, o que nós vamos aprender nessa mentoria é que o amor e a felicidade na nossa vida parte de um sim. Então, nós precisamos aprender a lidar com aquilo que eu não gosto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu também fugia muito de sentir coisas ruins. Eu fazia de tudo para eu não me meter em relações onde eu pudesse me sentir com raiva. Eu fugia da raiva. Eu não queria. Eu fazia de tudo para evitar que eu sentisse tristeza. E quando acontecia alguma coisa que era para eu sentir tristeza, eu queria sair o mais rápido possível daquilo. Então, assim, eu criava situações onde eu ia me distrair. Eu queria alguma coisa, aí eu preciso fazer algo em paralelo para eu não sofrer tanto, para eu não sentir, porque daqui uns dias vai passar e aí eu não vou sofrer. Só que aquilo que a gente tenta fugir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Sempre volta. Não tem como fugir. Então, de alguma outra forma, eu vou sentir essa dor. Se eu não sentir agora, no que está acontecendo comigo agora, daqui, pode ser que ela amenize um pouco, porque eu tento pular, né? Eu tento fazer alguma coisa para que ela para esquecer desse momento. Mas ela vai voltar. E aí eu vou sentir. Em algum momento eu vou ter que sentir. E eu tive que aprender isso apanhando mesmo da vida. Eu tive que me dar conta de que tanto o sentimento gostoso como a alegria, o prazer, o amor, a felicidade, ele faz parte, mas a tristeza também faz parte, a raiva também faz parte, o medo faz parte. Então, todos os sentimentos ruins dos quais a gente foge e não quer sentir, todos eles fazem parte. Não tem como fugir. E aí, Bertin Hellinger, ele ensina para a gente a aceitação através do sim que a gente deve dar em toda e qualquer situação. Então, tá ruim agora, eu estou passando por um desafio,
que eu tenho para aprender com isso? É por isso que eu tenho que dizer sim. Porque muitas vezes as coisas acontecem que eu considero que elas são ruins agora, são desconfortáveis, mas no futuro eu vou ver o quanto foi bom que aquilo aconteceu. E aí eu vou interromper aqui, porque eu quero começar no outro vídeo contando uma história para vocês bem rápida, só para a gente ilustrar, tá bom? Então eu vou interromper, porque já está acabando, e eu vou mandar um novo link lá para vocês e vocês acessam novamente. Então eu vou contar para vocês a história do náufrago. Um homem estava viajando de avião e o avião caiu no mar. E somente ele se salvou. E aí ele se salvou justamente porque ele conseguiu se agarrar aos destroços do avião e ele foi sendo levado para uma ilha, que a correnteza levou ele até uma ilha. Chegou lá na ilha, ele agradeceu muito a Deus, porque só ele conseguiu sobreviver. E ele ficou muito feliz, né? Muito feliz e grato por ele ter conseguido. Ele construiu um abrigo com os destroços do avião. Esse abrigo protegia ele do sol, da chuva, dos animais, enfim. E ele novamente agradeceu muito a Deus por ele ter onde morar, né? Ele ter uma segurança, uma proteção. E conforme foi passando os dias, ele foi aprendendo ali como caçar, como pescar, coletar plantas não, coletar frutas na floresta. E assim ele se alimentava, ele sobrevivia, e ele sempre agradecia a Deus por isso. Um determinado dia ele voltava da caça dele e ele viu o abrigo dele em chamas. Não sei o que aconteceu, pode ter sido um descuido dele, e o abrigo pegou fogo. E ele chegou vendo tudo aquilo e chorando e gritando para Deus e questionando Deus. Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que você não teve compaixão? E agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais, né, alguma coisa para me proteger. E ele chorou muito, né, deitou na areia e ele adormeceu de tanto que ele chorou. E quando ele acordou, algumas horas depois, ele começou a escutar um barulho, umas pessoas chamando ele, barulho de uma embarcação. E aí ele ergueu a cabeça e uns homens, vem, vem, nós viemos te resgatar. E aí ele falou assim, mas como? Como que vocês descobriram que eu estava aqui? Aí eles falaram assim, nós vimos o seu sinal de fumaça. Então, isso é para vocês verem que muitas vezes aquilo que está acontecendo com a gente reclama, mas é só o nosso abrigo pegando fogo. Aquele abrigo era a segurança dele, mas ali onde ele só estava sobrevivendo, só sobrevivendo. Ele não estava vivendo. E muitas vezes a gente está num relacionamento onde a gente só está sobrevivendo, aonde a outra pessoa significa para a gente uma segurança, talvez porque eu tenho medo de ficar sozinha, ou porque, como que eu vou viver? Eu dependo dele, enfim, né? E aí, quando acontece que desmorona tudo, ou, né, ou você se separa, ou sei lá, ou a situação piora cada vez mais, você sente que o mundo está caindo, seu abrigo está pegando fogo. E aí você se desespera. E é nesse momento que a gente tem que agradecer pelo ruim. É esse momento que o Bert Hellinger fala que a gente deve dizer sim. O momento que o nosso abrigo está pegando fogo. Que você vê, ele chorou, chorou, chorou. Esse foi o luto dele, quando ele chorou ali na areia, foi o luto dele. Ele estava chorando uma perda. Mas depois veio a alegria. Ele foi para a casa dele, foi com a família dele. Com certeza, eu imagino, né, uma ideia minha. Com certeza ele deve ter
feito novos planos, deve ter dado valor à vida dele, adquiriu novos valores que antes ele não tinha, né? Então, assim, ele renasceu, vida nova. E tudo isso aconteceu porque, primeiro, ele caiu, teve uma nova chance de sobreviver, né? E depois perdeu o abrigo e uma nova chance de ser resgatado. Então, fica aí essa mensagem para vocês, né? O que está acontecendo de ruim na nossa vida, está faltando sim. Então, veja o quanto de sim a gente pode dar para aquilo que acontece, que a gente considera que é desconfortável, que é ruim. Então, não existe o ruim, existe aquilo que você está precisando para o momento. É bem difícil da gente aceitar isso, eu sei. Não é fácil para mim também, não. Né? Eu também tenho que passar por uns perrengues aí e eu fico perguntando o que eu tenho para aprender com isso? Às vezes a resposta vem através de um sonho, através do insight, enfim, às vezes até mesmo através de uma sessão terapêutica que eu faço, eu consigo, agora eu entendi por que tal coisa aconteceu comigo. Então tá, deixa eu mostrar novamente aqui a tela, para a gente continuar no sim. Então, o amor e a felicidade na nossa vida parte de um sim. Então, a gente só vai ter esse amor e essa felicidade quando a gente começar a valorizar também o que é desconfortável. Porque tem uma lição aí, eu tenho que aprender alguma coisa. E esse sim, o primeiro sim que a gente deve dar é o sim em relação à nossa mãe. Esse é o nosso primeiro sim. E muitos dos desafios que a gente passa em relacionamento é porque a gente não está dando sim para nossa mãe. E aí, um outro exercício que vocês podem fazer agora ou pode fazer depois também, pode até ficar de tarefa de casa, tá? Quando eu falo na palavra mãe, qual é a imagem que te vem? Você pode falar da imagem mesmo, a imagem que eu imagino. Como que eu vejo a minha mãe? Posso ver a minha mãe como uma pessoa que é egoísta, uma pessoa dramática, uma pessoa que não tá nem aí para mim, para ninguém. Enfim, qual é a imagem que eu tenho dela? Ela pode ser oprimida, uma mulher muito submissa. Eu vejo a minha mãe como uma pessoa infeliz, uma pessoa triste. Não, a minha mãe é alta astral, a minha mãe é divertida. Enfim, como que você vê ela? E qual é o sentimento que você tem em relação à sua mãe? As feridas em relação à nossa mãe, elas se mostram quando nós nos relacionamos em casal. Então, quando a gente está num relacionamento de casal, os problemas que aparecem nesse relacionamento têm a ver com o meu relacionamento com a minha mãe. E aí, aqui é mais um exercício para fazer com a mãe, tá? Aí, quando eu falo como você vê a mãe, o que você sente em relação à mãe, não significa que você só vai ter problema no relacionamento de casal se você tem um mau relacionamento com a sua mãe. Não. Você pode ter um ótimo relacionamento com a sua mãe. Você pode amar ela e dizer assim, nossa, minha mãe é minha rainha. Já vi muita gente falando assim, minha mãe é minha rainha, minha mãe é tão boazinha, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. Eu não tenho que falar da minha mãe, né? Eu já ouvi muita gente dizendo assim, e realmente é verdade. E também aquelas pessoas que eu nem falo com a minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe não sei o quê.
Ah, minha mãe me abandonou, minha mãe não sei. Olha, já vi de tudo, né? E os dois, tanto um quanto o outro, a gente pode ter problema no relacionamento, sim. Tanto se você se dá muito bem com a sua mãe, quanto se você não se dá com ela. Por quê? A gente tem que estar consciente. Olha só, uma pessoa que ela diz que a mãe é a rainha, que a mãe é tudo na vida dela, que ela ama essa mãe, se ela não está consciente das dores da mãe dela e deixa com a mãe o que é da mãe, por esse amor infinito que ela tem em relação a essa mãe, ela traz os problemas que é da mãe para o relacionamento dela. Principalmente quando a gente tem dó da mãe. Nossa, minha mãe, coitada. Nossa, coitada da minha mãe, né? Minha mãe é muito submissa, ela é muito boazinha, ela, enfim. Aí você fica com aquela dó, aquele sentimento de pena da mãe. E se você sempre viu a sua mãe, de repente, sendo humilhada na infância, ou aquele marido grosseiro, né, que falava assim, coisas ríspidas, grosserias. Se você sempre viu a sua mãe assim, e você teve essa dó dela, você traz para o seu relacionamento aquilo que ela viveu. Então, você quer salvar a sua mãe. A criança dentro de você que viu tudo que aconteceu com a sua mãe lá quando você era criança, aquela criança, ela faz como se fosse um contrato invisível com a mãe. Eu vou levar por você. Eu levo por você. Só que mesmo ela tendo esse contrato de querer salvar a mãe, a situação da mãe não muda. Só ela que sofre. Por quê? Porque ela vai atrair para a vida dela um cara como pai. Um cara que vai fazer com ela, vai fazer ela sentir tudo aquilo que a mãe dela sentiu. A mãe se sentiu oprimida, ela vai sentir também. A mãe se sentiu humilhada, ela vai sentir também. Então não significa que ela vai viver a mesma situação. Não significa que ela vai viver a mesma história, como foi igualzinho, não é idêntico. Não, a história não é idêntica. O que a gente pega da mãe é o sentimento. A mãe pode ter sofrido quando essa menina era pequena, a mãe sofreu, foi humilhada, aconteceu várias coisas. Mas quando ela ainda era criança, o pai dela morreu. Aí ela cresce, ela já tem aquela ideia já de como que é um casal. E ela traz com ela aquela dó da mãe dela, que ele querer salvar. Quando ela se casa, ela vive um relacionamento muito conturbado. E aí muitas vezes ela acha que ela não está vivendo como a mãe porque o marido dela não morreu. Não é uma situação idêntica. É o sentimento. Eu tô falando isso para vocês porque é um exemplo que eu tive essa semana de uma pessoa que falou que ela não era igual à mãe, porque o pai dela morreu e ela ainda vive com o marido dela. E aí eu perguntei assim: mas o que você sente? Ela falou assim: eu me sinto oprimida e humilhada. O que você acha que a sua mãe sentia? Aí ela se deu conta. Ah, então é o que a mãe sentiu, não é a situação, a história idêntica. Como que a minha mãe sentiu em relação ao meu pai? Como que eu me sinto hoje no meu casamento, né? Então aí vocês vão fazer esse exercício.
Aí, eu estava dizendo que não é a história idêntica que acontece com o seu pai, a sua mãe, que vai acontecer idêntico com você. A história pode ser diferente, mas o sentimento é que você pega igual a mãe. Então, como que a mãe se sentiu? Se sentiu humilhada, se sentiu oprimida, né? Menosprezada, enfim, ele queria acabar com a dignidade dela. E aí, essa pessoa que se dizia: não, eu sou muito diferente da minha mãe, a minha história não tem nada a ver com a dela. Aí tá, então fomos pesquisar e ela viu que, mesmo a situação, a história dela com o marido dela é diferente da história do pai dela, da mãe dela, o sentimento era o mesmo. Ela se sentia humilhada, oprimida, né, menosprezada, inferiorizada. Então, não é o que eu quero dizer é que não é a situação que é idêntica, que tem que ser idêntica para você copiar a sua mãe. É o sentimento da mãe. O que a mãe sente? Então, eu me conecto, a criança, quando ela é, né, ela é pequena, está ali naquele ambiente com os pais, ela se conecta ao que a mãe sente, o que o pai sente. Né? E muitas vezes, por exemplo, antes dos 7 anos, a criança ela se conecta tanto com o sentimento da mãe, com o mal-estar que a mãe está vivendo, tudo que a mãe sente, que ela adoece. E aí vou contar para vocês que o Heitor, meu filho, o mais novo, quando ele era menor, ele tinha muita dor de garganta. Todo mês, era uma vez por mês, ele tinha dor de garganta. Por que que ele tinha essas dores de garganta? Porque eu não falava aquilo que eu queria falar. Eu guardava tudo aqui, ó, ficava tudo aqui. Eu não falava. Eu não expressava aquilo que eu estava sentindo. E ele se conectava ao meu sentimento. Eu não falava nada, ninguém sabia nada do que eu estava sentindo. Ele se conectava, então as dores de garganta dele estavam sinalizando que eu não estava falando. Então a criança ela se conecta com a mãe e ela adoece. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado para resolver aquilo que precisa ser resolvido no relacionamento, porque os nossos filhos também sofrem. Nós sofremos, o outro sofre, os nossos filhos também, né? Então vamos para a última parte. Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. E aí eu quero muito que vocês façam esse exercício aqui. Não precisa ser agora, tá? Mas que façam como tarefa de casa. Escrever tudo que você não gostava ou não gosta na sua mãe. Então, tenha coragem de escrever tudo. Tudo. Significa tudo que já veio na sua cabeça em relação à sua mãe. Depois você escreva como que você se parece com ela nessas descrições acima. Então, se você colocou aí que a sua mãe é egoísta, por exemplo, tenta se perceber se você também não é egoísta. E aí pode ser que você pense assim, não sou egoísta. Tenta se lembrar se algum dia alguém já disse para você que você é egoísta. Tenta se lembrar. Se alguém já te criticou e disse que você é alguma coisa assim do que você colocou aí nessa primeira resposta. E por último, você vai escrever como agora tudo isso pode ser diferente no seu comportamento com você e com os outros. Como que você pensa assim? Como que isso agora pode ser diferente? Tá bom? Ok. Agora, para finalizar, nós vamos fazer uma meditação para tomar a mãe. Vou explicar para vocês o que é tomar a mãe. Tomar a mãe é diferente de aceitar. Por quê? Tem a ver com a vida que nós recebemos da nossa mãe.
Quando você, na constelação familiar, a gente aprende que quando você vem para o mundo, quando nós viemos para o mundo, nós escolhemos aquela mãe, aquele pai, escolhemos até a cidade onde nós queríamos nascer. Então, nós fizemos essa escolha. E aí, muitas vezes, com tudo que nos acontece, né, com as situações que nos acontecem, a gente sente como se fosse difícil de aceitar essa mãe, do jeito que ela é. Então, nós temos mágoa pelas coisas que aconteceram, ressentimentos, enfim. E toda essa falta de conexão com a nossa mãe vai fazer com que nós não nos conectemos com outras pessoas. Deixa eu ver alguma coisa no chat. Sim, Ana, vai ficar disponível, tá? Vai aparecer quando você acessar o link do vídeo, o vídeo vai estar gravado com as questões, tá bom? Quando, por exemplo, nós sofremos um trauma com a nossa mãe lá na infância, vamos supor que ela precisou ser internada porque ela adoeceu. E nós, como crianças, não podemos ir vê-la no hospital, né? O hospital não deixa entrar criança, para proteger a criança de pegar algum tipo de doença. Então, eu tive a impressão, eu enquanto criança, né, tive a impressão, concluí que a minha mãe foi embora. Então, por algum momento, de repente, algumas horas, eu entendi que a minha mãe nunca mais vai voltar. Gente, isso para uma criança dói demais. É um trauma. Por isso que vocês, enquanto mães de crianças pequenas, se precisar sair, conversa com eles. Deixem eles seguros de que você vai voltar. Para não ficar esse trauma. Porque a criança ela entende que você não vai mais voltar. E aí ela perde a confiança em você. Quando você volta, né, se ela não sabe aonde que essa mãe foi, quando ela volta, a criança não quer a mãe. Ela se retrai, se ela está no colo de alguém, ela não quer. Porque ela ficou magoada, feriu ela sentiu muito. E aí ela perde a confiança. Desde criança, ela perde a confiança. Quem me ama vai embora e não me avisa. Quem me ama me faz sofrer. Essa é uma crença que fica. E aí ela não se entrega nos relacionamentos. Ela não se conecta. E essa falta de conexão, essa falta de confiança no outro está ligado a essa vivência com a nossa mãe. Veja só que forte. Estou falando com vocês aqui, eu estou sentindo isso no meu corpo. É incrível. Que dói. Que dói. Então você, muitas vezes, não se conecta com o outro, você não se entrega, nem na questão sexual, nem na questão de receber carinho. Às vezes o marido quer fazer um carinho e você se retrai, você se fecha. Por quê? Problema com a mãe. Não confia na mãe, não confia em ninguém. Porque o primeiro amor da minha vida se afastou de mim um dia e me magoou. Quem me garante que você agora, se eu me entregar para você, que você não vai me abandonar? E aí, esse tomar a mãe é entender que a mãe é humana e que qualquer coisa que possa ter acontecido no relacionamento, que ela possa ter se afastado, ou qualquer coisa que ela fez, porque ela não deu conta, porque ela é humana, eu preciso dizer sim para essa mãe, do jeito que ela é.
E eu sei que é muito duro, principalmente para quem foi abandonada, para quem sofreu violência física, enfim, para quem sofreu muito por conta do relacionamento ruim com a mãe. É difícil da gente agora escutar um constelador dizer: ah, você tem que dizer sim para sua mãe, você tem que aceitar, tomar a sua mãe do jeito que ela é. Eu sei que é difícil. E é por isso que existem as outras técnicas de limpezas emocionais, porque só a constelação, quando uma pessoa vem constelar e ela reclama para mim que a mãe dela abandonou, ou que o pai dela abandonou, fez, enfim, apanhou, sofreu abuso sexual, é difícil da pessoa aceitar e dizer: ah, tudo bem, então, eles fizeram isso comigo, mas tá tudo bem, então. Então, eu vou aceitar eles, né? Vou colocar eles no meu coração. É muito difícil, muito difícil. Por isso que tem as limpezas emocionais e é por isso que eu trabalho com a técnica da EFT para ajudar as pessoas não só tomar a mãe no movimento da constelação familiar, como ela limpar todas as questões emocionais que ela tem com o pai e com a mãe. Então, tomar a mãe é entender dentro do coração, é aqui, é estar limpo com toda a cobrança que eu tenho da mãe. Se eu tiver qualquer cobrança da minha mãe, qualquer cobrança da mãe, significa que eu não tomei. Então, quando a gente vai se relacionar com uma outra pessoa, quando a gente realmente é uma pessoa madura, quando eu sou adulta, é quando eu sinto que ninguém me deve nada. Nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Quando eu entendo que as pessoas têm que me dar alguma coisa porque elas estão me devendo, significa que eu não tomei a mãe, que eu não tomei o pai. O adulto de verdade, ninguém deve nada para ele. Ele consegue lidar com isso. Ele sabe que agora ele vai. Aquilo que eu não recebi dos meus pais, agora eu faço por mim mesmo. E aí vai. Esse sim tomou o pai, tomou a mãe. Mas para isso, a gente tem que estar limpo. Né? A gente tem que limpar os traumas. Então, agora a gente vai seguir aqui com a meditação. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para ir escutando apenas a minha voz, tá? Eu vou tirar esse compartilhamento de tela aqui, que eu vou precisar abrir outra tela para mim guiar vocês na meditação. Então, vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente. Respira, respira. Vai relaxando o seu corpo. E agora você vai visualizar na sua frente a sua mãe. Olha para sua mãe. E aí você, conforme eu for falando, você visualiza você dizendo isso para ela. Se você estiver sozinha e sentir a vontade para repetir em voz alta aí na sua casa, você pode fazer isso, ok? Então você vai olhar para sua mãe e vai dizer: querida mamãe, eu tomo a vida de você. Tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve. E pelo preço total que custou a você e que custa a mim. E eu vou fazer algo com a minha vida para sua alegria.
que não tenha sido em vão. E eu mantenho essa minha vida que eu recebi de você. E eu honro e a transmitirei, se me for permitido, assim como você fez. Eu tomo você como minha mãe. E você pode me ter como sua filha. Você é a mãe certa para mim. E eu sou a filha certa para você. Você é a grande e eu sou pequena. Você dá e eu tomo, querida mamãe. E eu me alegro porque você tomou o meu pai. E vocês dois são os pais certos para mim. Só vocês. Respira fundo. E no seu tempo você pode abrir os olhos. Meninas, a gente tem um tempinho ainda antes de acabar, se vocês quiserem comentar alguma coisa, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Se quiserem contar como que vocês se sentiram na meditação, podem falar. Eu tô bocejando um monte aqui. Tá bocejando? Uhum. Bocejando. A Carol disse que desativou o áudio. Então você não escutou, Carol? Ah, escutou. Ótimo. Ah, tá, entendi. Eu Eu entendi. acho que dá para mutar o seu áudio também Sim. aqui. Ah, ela disse que ela mutou e não dá para a gente ouvi-la. É isso. Tá tudo bem. Então, gente, eu vou encerrar esse primeiro dia. Na terça-feira nós temos outra aula. E aí é importante que vocês assistam pelo menos 3 aulas para poder a gente começar a fazer os atendimentos, tá bom? Então, eu super agradeço vocês que estão aqui ao vivo. Estou muito feliz mesmo, tá bom? E até terça-feira que vem. Beijo para Até vocês. terça-feira. Um beijo, Tchau. gratidão. Tchau.